Olá a todos! Hoje eu trouxe a minha amiga Perninha para desejar a vocês uma feliz Páscoa e para dar início às nossas aulas. Hoje teremos um dia repleto de novidades, pois iremos começar um novo conteúdo. Vamos nessa? Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, apesar desse momento difícil pelo qual todos estamos passando. Hoje, na nossa aula online, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, vendo o capítulo 5 do nosso livro. Então, peguem os livros, abram na página 67 e iremos dar início ao nosso capítulo. Na primeira página, poderemos perceber um texto muito simples de se compreender. Nos últimos 200 anos, o crescimento das cidades vem ocorrendo em ritmo intenso. Em vários países economicamente mais desenvolvidos, entretanto, essa expansão, denominada urbanização, já não ocorre da mesma forma, pois se realizou há algumas décadas. Por outro lado, desde o final do século XX, há menos de 50 anos, muitas cidades dos países economicamente subdesenvolvidos têm multiplicado rapidamente a sua população e se expandindo. Bem, de forma bem simples, o que nós podemos perceber é que nas últimas décadas, nos países desenvolvidos, a população não tem crescido tanto nas grandes cidades, enquanto nos países subdesenvolvidos, ela vem crescendo em ritmo acelerado nos últimos 50 anos. Olhem bem o que acontece. Esse processo de crescimento nós iremos chamar de urbanização. Analisem bem a imagem acima. O que nós podemos ver com relação à imagem? A cidade ela está crescendo em ritmo e forma acelerada. Nós denominamos esse processo de urbanização. Então, qual seria a definição mais simples para urbanização? É o processo de crescimento da população urbana mais rápido do que o crescimento da população rural. Olhem bem, nem sempre foi assim. Durante um longo período na história, a população rural era maior do que a população urbana em quantidade de pessoas, ou seja, tinha mais pessoas morando no campo do que na cidade. Hoje nós temos um processo inverso. A maior parte da população mundial, ela vive nas cidades. Então nós iremos chamar esse processo, onde o crescimento da cidade é maior do que o crescimento do campo, de urbanização. A que se deve esse processo? Qual é a causa dessa urbanização? Nós iremos chamar de êxodo rural. O êxodo rural é a causa, é o motivo pelo qual a cidade ela tem se urbanizado tanto, a população da cidade tem crescido tanto, ou seja, a população tem saído do campo e procurado morar na cidade. Essa fuga em massa do campo para a cidade, essa migração em massa, nós denominamos de êxodo rural ou saída do campo. Olhem bem o que acontece. Analisem bem a cidade. Eu quero que vocês prestem atenção na filmagem agora com relação à cidade. Olha o que está acontecendo com a cidade. Com o decorrer do tempo, ela foi se modificando. Tá vendo? Olha os automóveis, os veículos, os meios de transporte foram se transformando. O meio de transporte antigo ele foi saindo de cena e dando espaço para o meio de transporte mais novo. Olha as grandes alterações que estão acontecendo na cidade. Tudo isso acontece porque a cidade está crescendo. A cidade vai crescendo, vai se desenvolvendo, a população vai aumentando. O êxodo rural ele vai acontecendo. E esse processo é denominado de urbanização. Tudo que nós estamos vendo na filmagem é a forma mais simples de se compreender a urbanização. O que provocou esse êxodo rural? O que provocou essa fuga das pessoas do campo para a cidade? Esse processo
ele só foi possível por causa da industrialização. No mundo inteiro nem sempre foi assim. As pessoas viviam no campo porque a economia ela era completamente voltada para a área rural. Ela acontecia dentro da área rural. Com a revolução da indústria, a economia ela passa a se concentrar na cidade. Olhem bem o que nós temos aqui. A implementação de novas tecnologias no campo, ao longo dos últimos anos, vem diminuindo o número de trabalhadores envolvidos nas atividades agrícolas e, consequentemente, levando a população da área rural a mudar-se para a cidade. Fenômeno migratório conhecido como êxodo rural. Novamente, êxodo rural, a saída do campo para a cidade. A pessoa deixa de morar no campo e muda para a cidade. Quando este é intenso e ocorre em pouco tempo, as obras de infraestrutura das cidades não conseguem acompanhar o crescimento da população. É um exemplo que nós temos em Brasília. Uma cidade que foi planejada para ter 300 mil habitantes, hoje tem mais de 2 milhões de habitantes. E isso acaba gerando sérios problemas. O que acaba acontecendo na cidade quando ocorre de forma acelerada? Quando a cidade não está preparada para atender uma determinada quantidade de pessoas e recebe muito mais pessoas do que ela está preparada, ela vai ter sérios problemas na infraestrutura. A infraestrutura da cidade não consegue acompanhar o crescimento da população. Vai surgir a periferia das cidades, onde o valor dos imóveis é, em geral, menor. Incha-se frequentemente e é mal assistida pelos serviços públicos. Nós iremos chamar essa parte da periferia de favelas. É o surgimento da favela. A maioria das pessoas sai do campo, vai para as cidades, não tem a mão de obra qualificada, não consegue um trabalho, um emprego, vai ter dificuldades para morar no centro e acaba procurando os arredores das cidades, os lugares onde o imóvel é mais barato. Olhem bem a linha abaixo. Nós temos aqui a população urbana e rural no mundo. Okay? A urbana é que vermelho, olha só, a urbana nem sempre foi maior do que a rural. A rural ela era muito maior do que a urbana de vermelho. O que acontece no decorrer do tempo? A população rural ela vai diminuindo. E a população urbana ela ultrapassa a rural em 2005. Hoje nós temos a maior parte das pessoas morando na cidade. Esse processo, olha só o que nós temos aqui. Esse movimento migratório do campo para a cidade ocorreu em conjunto à industrialização, processo de criação e desenvolvimento da expansão das fábricas, durante o qual foram criadas tecnologias que aumentaram a produtividade do trabalho agrícola, possibilitando a diminuição da quantidade de trabalhadores no campo. Como assim, professor? Não consegui entender. Olhem bem, aonde a industrialização ela força o êxodo rural. Em uma fazenda, onde havia várias famílias morando, trabalhando, o dono da fazenda resolveu comprar um trator. E esse trator, ele faz o serviço, essa máquina, ela vai fazer o serviço de todos os funcionários. Ela não vai adoecer, não vai ter que tirar férias. Essa máquina não tem um salário. Então, para o dono da fazenda, é muito mais vantajoso ter uma máquina do que ter pessoas trabalhando. E acaba acontecendo que as pessoas foram perdendo seu espaço para as máquinas no campo. Os trabalhadores começaram a perder o seu espaço, perder o seu trabalho, perder o seu emprego. E não tendo emprego no campo, resolveram migrar para a cidade. Okay? Outro fator é o atrativo. Muitos trabalhadores rurais resolveram migrar para a cidade à procura de uma melhor qualidade de vida. Melhores médicos, melhores escolas para os filhos, uma casa melhor, um trabalho melhor. Também tem o fator de atração, não somente o de repulsão. O fator de repulsão é o que expulsa as pessoas do campo. O fator de atração é o que atrai as pessoas para a cidade. Olhem bem, êxodo rural.
uma modalidade de imigração caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. Olha bem o que nós temos aqui na tirinha. O trabalhador saindo do campo, querendo morar na cidade. Qual é o objetivo dele? Ter uma casa melhor, um trabalho melhor. Isso aqui é um fator de atração. Quais são as principais causas que provocam todo esse deslocamento? Os principais motivos: busca de emprego com boa remuneração, mecanização da produção rural, ele perde espaço para a máquina, fuga de desastres naturais como seca, enchentes, é o que acontece principalmente na região nordeste do Brasil. Muitas pessoas saem do campo procurando um lugar na cidade para fugir da seca do campo. E outro fator interessante, a qualidade de ensino e necessidade de infraestrutura e serviço. Necessidade de uma água encanada, necessidade de saneamento básico, melhores escolas. E qual a consequência dessa mudança? O êxodo rural, ele provoca sérias consequências, principalmente para a cidade. O êxodo rural provoca, na maioria das vezes, problemas sociais. O inchaço da cidade, ele é grande demais. E acontecendo de forma acelerada, a cidade não vai estar preparada, não vai ter infraestrutura e vai gerar todo um caos social. Nós iremos chamar isso aí de macrocefaleia urbana. Outros fatores da consequência ainda. Cidades que recebem grande quantidade de imigrantes muitas vezes não estão preparadas para tal fenômeno. Os empregos não são suficientes e muitos migrantes partem para o mercado de trabalho informal. Trabalho informal, sem carteira assinada. E passam a residir em habitações sem boas condições, favelas, cortiços, por exemplo. Então nós temos consequências negativas, entendeu? E entre as causas nós temos os fatores de atração e de repulsão do êxodo rural. Por que nós estamos falando tanto do êxodo rural? Porque o êxodo rural é o principal responsável pela urbanização. Novamente, sexto ano, o que é urbanização? Definição de urbanização. Urbanização é a saída das pessoas do campo para a cidade. Urbanização é o aumento da população, o crescimento da população da cidade muito superior ao do campo. Quando a cidade passa a ter mais habitantes do que o campo. A sociedade urbana. Na Europa, por volta de 1750, junto com as primeiras concentrações industriais, desenvolveu-se a urbanização. Olha só, novamente a relação entre o crescimento da urbanização e a revolução industrial. A indústria, ela favoreceu muito esse crescimento a partir do momento que ela atrai o trabalhador do campo, iludindo ele às vezes e até mesmo proporcionando, em alguns momentos, um trabalho melhor, um salário maior, gerando a ele também qualidades de vida. Em meados do século XX, Europa, América do Norte e Oceania já estavam bem industrializadas e urbanizadas, e a América Latina iniciava o próprio processo. Então, na segunda metade desse século, a urbanização latino-americana acelerou-se. Verifique-se e compare os ritmos de urbanização nas diferentes regiões do mundo no gráfico. Se observarmos bem o nosso gráfico, nós iremos começar a perceber que o ritmo de crescimento ele ocorreu de forma diferente nos continentes, tanto na África quanto na Europa, na América do Norte, na Ásia, na América Latina e Caribe e Oceania. O que acontece aqui? Nos países, nos continentes em si mais desenvolvidos, esse ritmo ele ocorreu de forma lenta e desacelerada. Nos países e nos continentes subdesenvolvidos, mais pobres, ele ocorreu em ritmo mais acelerado nos últimos anos.
que nós temos aqui? O que nós podemos compreender com isso? Olhem bem, sexto ano. Quando a urbanização ela ocorre de forma acelerada, ela gera problemas para a cidade e ela gera subdesenvolvimento. Quando a urbanização ocorre de forma lenta, como é o caso da urbanização europeia, ela gera qualidade de vida e gera desenvolvimento. Nós temos uma região desenvolvida.